Eu estou recebendo aqui na bancada do CBN Maceió, tenho o prazer de receber o professor Rinaldo Afonso Marques de Melo, que é engenheiro civil formado pela UFAL, tem pós-graduação em administração, professor da UFAL há 32 anos, foi secretário de Controle e Convívio Urbano da SMCCU, é professor da cadeira de pavimentação da UFAL. E recebendo também a Luísa Ferreira, que é engenheiro civil, formado também pela Universidade Federal de Alagoas, presidente do Clube de Engenharia, foi presidente do CREA por 6 anos, foi presidente da Casal, presidente da Cobel, larga experiência na área, com quem já conversei aqui algumas vezes, conversei com os dois algumas vezes aqui, e essa conversa começou depois da entrevista da Luísio, e eu fiz um comentário no ar aqui acerca da questão do trânsito em Maceió e dando uma sugestão que era a construção de passarelas. Nós só temos 2 passarelas na cidade de Maceió inteira, né? Hoje de manhã eu estava ouvindo a matéria na Bom Dia Brasil, e há críticas com relação à conservação dos monumentos em Brasília. Muitos estão se deteriorando. Em uma entrevista com o secretário de Viação do Distrito Federal, ele disse que tem preferido investir em novos projetos e principalmente em passarelas, porque Brasília tem, os senhores conhecem, né? Tem aquele problema das avenidas largas, intenso tráfego de carros, então eles têm investido nesse ponto. É um raciocínio deles. Aqui, nos últimos anos, eu falo todos os anos, inclusive o senhor fez parte da administração municipal. Eu estou vendo aqui, o doutor Rinaldo lançou uma coletânea, são 4 livros sobre... foram artigos, né, Rinaldo, publicados ao longo desses últimos anos. Eu abri um deles aqui, Mudança de Mentalidade, Transporte e Trânsito. Tem um artigo de 1997, onde o senhor diz o seguinte: em toda a Avenida Fernandes Lima existe hoje uma única passarela. Isso em 97, próximo ao CEPA. Ou fizeram um outro ali próximo ao Parque das Flores. Aqui mesmo. Os pedestres que precisam atravessar de um lado para o outro, face ao tráfego muito intenso, têm grandes dificuldades de vencer os 2 lados, separados pelo canteiro central. Os idosos e os deficientes físicos são os mais prejudicados no processo. E eu cito aqui o exemplo: em frente à Caixa Econômica Federal, tem um sinal de pedestre. Esse sinal de pedestre, ele faz com que o trânsito fique completamente congestionado, principalmente nas primeiras horas da manhã, ao longo da Fernandes Lima, na direção Gruta Centro. Eu disse já algumas vezes, uma passarela ali resolveria muito o problema do trânsito da Avenida Fernandes Lima. Professor Rinaldo, bom dia. Professor Luiz, bom dia. O que é que os senhores acham da provocação? E vamos ao debate. Muito bom dia, Manuel. Uma satisfação muito grande. Bom dia a Luiz, nosso colega engenheiro, presidente do Clube de Engenharia. Satisfação estar com vocês e debater um tema tão importante que, de forma direta, afeta a vida de todos nós. Ô Manuel, você colocou a questão de passarelas. Eu, pessoalmente, sou favorável a esse tipo de equipamento pela facilidade e a velocidade com que você pode executá-lo. Exatamente. Quer dizer, você hoje estrutura metálica, né? Estrutura metálica. E para a realidade de Maceió, é mais viável esse tipo de equipamento do que, por exemplo, uma solução subterrânea, apesar de que a solução subterrânea seria uma outra alternativa, que poderia ser devidamente quantificada, medida do ponto de vista de orçamento, de valor, e comparada com a passarela. Eu tenho a impressão, é uma opinião, tá certo, que o valor final da passarela aérea é mais econômica do que a passarela subterrânea, apesar de que a passarela aérea ela causa um problema de, digamos assim, uma certa poluição visual. Mas é uma solução. Certo. Mas a questão, Manuel, é preciso que nós discutamos o que é possível, o que precisa ser feito para resolver o problema do trânsito de Maceió, a questão da mobilidade urbana de modo sustentado. Quais são as soluções possíveis de serem implementadas? De onde deve se partir para resolver esse problema? A questão inicial é do ponto de vista. Qual é a cidade que nós pretendemos para daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Essa é uma pergunta que tem que ser feita aos maceioenses. O que é possível fazer para que nós, daqui a 10, 15, 20 anos, possamos ter uma cidade com condições, com melhor qualidade de vida, uma cidade mais humanizada?
Então, é preciso que nós utilizemos todas as ferramentas modernas de administração e a técnica específica de planejamento urbano para essa complexidade, porque é uma questão muito complexa, Manuel. Então, por exemplo, eu proponho, no trabalho que nós estamos desenvolvendo com alguns estudantes, eu proponho que seja utilizado um diagrama de Ishikawa, que é uma ferramenta administrativa muito moderna e muito eficiente e eficaz. Então, num diagrama de Ishikawa, você vai colocar numa espinha de peixe todos os fatores que intervêm diretamente nessa questão. Por exemplo, questão da infraestrutura, questão da tecnologia, questão da educação, questão da fiscalização, todos esses fatores, mudança de hábitos, mudanças comportamentais, tudo isso, se não for considerado simultaneamente com a visão sistêmica, observe bem você, se a visão não for sistêmica e integrada, buscando integrar todos os modos de transporte possíveis e viáveis para Maceió, jamais nós teremos uma mobilidade sustentada. Jamais nós teremos um desenvolvimento, aquele desenvolvimento que nós pleiteamos para Maceió, uma cidade tão bela, com tantas belezas, mas uma cidade que caminha para a imobilidade urbana. Manuel, é uma coisa impressionante em determinados momentos para você se deslocar de um ponto para outro. Então, a lei federal, recentemente aprovada no ano de 2012, a lei 12.587, que trata da mobilidade urbana das cidades, ela fixa, ela determina que a prioridade deixe de ser o automóvel. Vamos esquecer o automóvel. As pessoas estão muito preocupadas em fazer novas vias, novos viadutos para resolver o problema do automóvel. O automóvel é um componente da via, sem dúvida. Mas a prioridade determinada pela lei 12.587, que é de 2012, essa lei federal, ela determina que a prioridade seja o transporte não motorizado e o transporte coletivo de massa. Se nós não deslocarmos o foco para esses vetores, pedestre, transporte de massa, transporte, por exemplo, via bicicleta, se nós não fizermos isso, ô Manuel, posso lhe garantir que Maceió ficará inviabilizada. Aliás, já está chegando próximo de uma situação muito caótica em determinados momentos. Então, a questão não é só tratar a Fernando de Lima, focar a Fernando de Lima, tem que se focar o todo da cidade de Maceió, com visão sistêmica, com profissionalismo. Não é só um problema de engenharia, de urbanização. Você tem que combinar o planejamento de transportes. Aliás, Maceió não tem. É um absurdo, é uma vergonha. Como é que uma cidade, que é uma cidade turística, Luiz, ô Manuel e todos os ouvintes, como é que uma cidade dessa até hoje não tem um planejamento de transportes? E mais, um planejamento de transporte que seja integrado ao planejamento de uso do solo. Eu caminhava essa semana com um amigo meu, eu não posso aqui citar o nome por uma questão ética, e ele me dizia quantos processos foram, o Aloysio, recentemente aprovados, de uso do solo de forma indevida. Quer dizer, estabelecimentos comerciais diversos... Mas tem um plano diretor, a cidade tem um plano diretor. Mas não se respeita na prática. O Brasil, o Manuel, o Aloysio, o Brasil é o país das leis mortas. Infelizmente, essa lei de mobilidade federal, de mobilidade urbana, será que vai ser mais uma lei morta? O que é que a lei determina? As cidades que tenham mais de 20 mil habitantes, até 2015, terão que ter um plano de mobilidade urbana. Aí eu pergunto, será que na prática isso vai ser atendido? Provavelmente, aliás, eu respondo, com certeza não vai ser. Então, o governo federal destinou 30 bilhões de reais para serem investidos em obras de mobilidade urbana. Aquelas cidades que vão sediar a Copa do Mundo, elas estão mais avançadas, mas as demais cidades são 1.600, ô Manuel, 1.600 cidades brasileiras, dos 5 mil e tantos municípios desse país, que têm obrigatoriamente que elaborar o seu plano, o seu planejamento de mobilidade urbana. Arnaldo, vamos ouvir a Luísa, mas antes eu queria destacar o seguinte aqui. Nosso debate é um debate técnico, é bom deixar claro, não tem absolutamente nenhuma conotação política nesse sentido, porque, afinal de contas, o prefeito Rui Palmeira chegou agora, né? São 21 dias no cargo. Então, agora que vai começar todo o trabalho de planejamento, eu acredito, está todo mundo acreditando na nova administração, a mentalidade jovem, aberta, né? voltada para o futuro, nesse sentido, né? Então, eu acredito que isso vai ser tudo analisado. Nosso objetivo aqui com o debate é contribuir com a administração, contribuir com o sucesso da cidade, que é o que todos nós queremos, na verdade. Aloysio, você é contra a passarela. Aloysio, inclusive, trouxe aqui
um croquis, né? É, um croquis mostrando, ele pegou uma Fernandes Lima aqui, fez um projeto para um túnel, inclusive com um corte aqui, o túnel teria de um lado e o outro, dois lados da pista. Teria uma escada e uma rampa, ou você poderia descer pela rampa ou descer pela escada, atravessaria por baixo da rodovia, da via, e isso seria... Agora, isso aqui, a estrutura em cima seria o quê? Concreto? Okay. Seria um túnel de concreto. Ora, Luiz, isso não é muito mais caro e muito mais demorado? Você teria que parar por exemplo, para construir, você teria que desviar o trânsito da Fernandes Lima por outro lugar. Por onde? A passarela não havia necessidade nem de você desviar. Você... Um dia você erga uma estrutura metálica daquela, entendeu? Sem atrapalhar o trânsito. Como é que fica? Muito bem, Miranda. Muito bom dia. O especialista aqui é o Edinaldo, certo? Eu sou mais especialista na área de saneamento. Mas você já trouxe o projeto pronto, está aqui, ó. Aqui a gente já pode ver. Muito bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Edinaldo está mais do que certo. Precisa, antes de mais nada, um planejamento para a cidade de Maceió, principalmente de trânsito. Eu vou lhe dar só um exemplo. Por exemplo, em 1975, eu escrevi um trabalho, Fatores de Poluição do Rio Reginaldo, onde eu previa duas pistas, uma pelo Reginaldo, que até hoje não foi feita, projeto, né? E outra paralela ao Comendador Calaça, que o doutor Dilton Simões fez e desafogou um pouquinho aquele trânsito. E aqui, por trás do Bom Preço aqui do Farol, você tem uma única casa que, se você indenizasse, você continuaria passando com uma rua ali. Era mais um auxiliar. Certo. Na época do Bandeira, eu sugeri, por trás do CEPA, foi feito um desvio a um alívio do outro lado. Você podia fazer também por trás do quartel. E assim iam fazer algumas variantes. Quartel, só uma nota que eu quero uma opinião de vocês sobre isso. Então, o que precisa nisso aí, tudo, são ideias que surgem, mas essas ideias têm que ter somada a um projeto, a um plano diretor de trânsito de Maceió. Essa questão que nós discutimos com relação a passarelas, eu não sou totalmente contra a passarela. Agora, eu defendo também a posição de túneis, porque depende do projeto do túnel. Às vezes o cara pensa que um túnel é uma coisa muito profunda, escuro, aquela coisa diferente. Olha, em frente ao Canecão, uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade violenta, você tem um túnel que você atravessa tranquilamente, muitas pessoas. Tem no centro lá tem uma área de jardins, tudo bem feito. Aqui você podia fazer a mesma coisa, só que aqui é num trecho muito pequeno. Eu proponho o túnel só na pista de rolamento. Ou seja, 9 metros, deve ser 9 metros essa pista aqui. Se você ia vencer aquele trecho, no canteiro central ele seria aberto, faria um jardinzinho para poder ser iluminado. A questão de drenagem, isso é simples, você só ia ter a contribuição relativa àquela área, né? Isso facilmente você resolveria. As interferências com tubulações, por exemplo, passa a adutora da Casal, você desviava, porque são tubulações pressurizadas, e você sairia com uma pequena rampa de 30 metros, que seria uma rampa confortável. Eu quero dizer que o túnel seria bem mais confortável para você ter acesso. Essas passarelas têm uma maior dificuldade. 8% você pôs aqui, né? 8% de inclinação. Que é a norma de acessibilidade para você poder conduzir. Agora, com 8% você vai ter uma passarela longa que só, né? Não, porque você só aprofunda 3 metros. Eu estou deixando aí 2,5 metros de altura do túnel, que serve só para passar pessoas, né? Para passar outros equipamentos, está entendendo? Então, isso daí, a depender do projeto, da solução, tem solução não destrutiva, mas tem solução que você pode desviar. Na hora que você está fazendo um lado da pista, a outra está funcionando, você pode utilizar o canteiro central para fazer um desvio ali. Soluções de engenharia você tem. Agora, um bom projeto, você ia comparar os preços, porque fazer uma passarela, aquela estrutura antiestética, feia, entendeu? Que fica uma passarela. Vamos dar um desconto com relação à passarela do CEPA. A passarela do CEPA é uma passarela bem feita, bonita, mas é uma passarela muito cara. Compare com a passarela do CEPA, não vamos comparar com a passarela metálica, aquela coisa. Não, eu estava pensando na questão emergencial, metálica mesmo. O acesso a essa passarela, como é que vai fazer com o deficiente? Se você botar elevador, tudo bem. Em Recife tem ali uma passarela com elevador. E quanto vai ser esse custo? A manutenção, o elevador vai estar mais tempo quebrado do que funcionando. Então vai ter sempre um problema.
Questão de segurança, alguns dizem, não, mas o túnel que é questão de segurança. Se você não andar em metrô, que é cheio de túnel, no Rio de Janeiro tem vários túneis, e é uma cidade que tem problemas de violência. Então não é esse o problema. Se você for, vamos dizer assim, à noite você pode fechar, você arruma uma grade e fechar. À noite não se anda. O trânsito à noite é mais tranquilo, você atravessa pela pista mesmo. Então, a solução da passarela, eu não descarto totalmente em algumas situações. Mas o túnel você podia experimentar. E eu aponto onde seria esse túnel. Na minha opinião, ali em frente ao Bom Preço, entre a Caixa Econômica, é onde tem você falou há bem pouco, era um ponto de maior congestionamento. Ali seria uma solução. Por quê? Porque você tem calçadas largas e você teria facilmente você atender esse desenho. Esse croquis que eu fiz aí só foi uma ideia. É claro, isso não é projeto, não. É claro que você vai fazer projeto, você vai medir, você vai dizer a solução de engenharia, a solução mais rápida que você deve fazer, que é que você pode fazer com elementos pré-moldados, que você prepara tudo fora e você vai levando na hora, tá? E você monta isso com rapidez. Tudo depende de um bom projeto. O japonês costuma levar 2 anos fazendo projeto e executa a obra em 3 meses, certo? Aqui não, aqui você faz o projeto rapidamente e a obra leva 6 anos e não conclui porque faltou projeto de detalhes. É aí o que está ocorrendo no Brasil afora, né? A transposição de São Francisco, né? A obra era de 3 bilhões, já vai em 8 bilhões, por quê? Porque fizeram um projeto básico. Isso é o maior crime que existe no Brasil, são os projetos básicos. Então, você tem que fazer um projeto executivo, você pensa em tudo, como é a forma de execução, como é que você deve preparar aquilo. Então, se você fizer um bom projeto, você terá um túnel com mais conforto, aí sim você vê as pessoas passarem pelo túnel. Agora, passarela não, o pessoal tenta arriscar a vida, coisa, e fica evitando de passar por lá, até porque não quer fazer um pouquinho de exercício. Concordo com você, tem que criar o hábito, porque não tem um hábito. Qualquer cidade que você vá... Desculpem, eu não fiz um ranking aqui na internet, não, mas talvez Maceió seja a cidade que menos passarelas tem. No país inteiro, entendeu? Você não tem... digamos, uma situação como essa que você tem em Maceió. Em todo lugar você tem condições de acesso. Mas eu queria falar 2 coisas com vocês. Primeira questão, Luiz, você tocou num ponto interessante, estava vendo uma entrevista com um especialista, do grande problema do Brasil, por que as obras encarecem, por que há tanta corrupção? Porque os projetos não são detalhados. Você faz um projeto. Aí depois que aprova a licitação toda, aí tem tem um equipamento para botar, tem uma porta para pôr, e daí vem o chamado detalhamento do projeto. Quando detalha o projeto, o custo sobe. Aí faz um adicional do contrato. Não tem necessidade, né? Mas na licitação já deveria contemplar o projeto no detalhe. No detalhe é o detalhe vai até o parafuso. Aí você nada, aquilo fica por cima, na hora que você vai detalhar, pô, o parafuso, qual é o parafuso que vai usar? Mas está preocupado com o parafuso? Está preocupado com o parafuso. Tem parafuso de vários tamanhos, tipos e preços diferentes. Então, quando você detalha, aí a obra sobe. Outra coisa, o que é que vocês acham que, por exemplo, tanta gente defende elevados, viadutos, e uma coisa simples que é adotada em Brasília... Deixa eu lhe dar um exemplo de viaduto, que é outra coisa séria. Você, se não planejar bem um viaduto, é a maneira mais fácil de você chegar ao congestionamento. Vamos ver esse viaduto do Poço. Foi feito exatamente engarrafa ali. Na posição errada. Se você for fazer as pistas convergindo ali, vindo assim do Reginaldo Dinho, aquele viaduto deveria ter outra posição. Né? Deveria vir da antiga rodoviária em direção então, ao Salgadinho. Quando você for fazer aquelas pistas que concluírem, você vai chegar a uma conclusão que precisa demolir aquele viaduto para fazer um viaduto em outra posição. Então, e hoje, para você entrar naquele viaduto, você tem que esperar que o sinal abra. É o primeiro viaduto no Brasil que eu vejo que você tem que esperar que o sinal abra para você entrar no viaduto e depois você encontra congestionamento do outro lado. Para que serve? Era melhor estar o sinal mesmo, não tinha gasto aquilo ali. Entendeu? Exatamente. Porque é um mau planejamento. Exatamente. Mau planejamento. E outra coisa, o tipo do viaduto, aqueles viadutos que estão ali no poço, é viaduto de estrada. É um viaduto feio. Você enfia tudo, você faz aquela terra armada, né? Aquilo não é viaduto para dentro de cidade, aquilo é viaduto para... Acabaram com a praça. Autoestrada, coisa, e acaba com tudo. Então, é preciso se pensar bem, porque hoje está... vamos fazer um viaduto para tudo. Tem uns viadutos que são bem feitos, são necessários, né? Soluções, mas você vê... O viaduto do Minhocão. O viaduto do Minhocão, há 30 anos que tentam derrubá-lo, que foi um mau projeto.
Então, agora o custo de demolir aquele viaduto é muito mais complicado. Mas o Minhocão tem uma série de regras. O Minhocão fecha de noite, né? Você não passa a noite no Minhocão, porque senão ninguém conseguiria dormir, né? Então tem uma série de... Então você vê o que é um mau projeto, né? Agora é o seguinte, o que é que vocês acham? Por que alguns acham isso aí, elevação, viaduto, e uma solução que foi adotada em Brasília pelo Lúcio Costa, e que algumas cidades vêm adotando, já se adota aqui, algumas administrações usaram, mas ainda é pouco utilizado. Por ser desapropriar uma pequena área, que são as chamadas tesouras. Você evita um semáforo, entendeu? Você dá fluidez ao trânsito com os chamados giradouros ou tesouras. Vocês não acham que isso pode ser utilizado? É uma solução, Manuel, uma solução importante, uma solução viável. Agora, a gente tem que pensar, viu, Luiz? A gente tem que pensar no global. Definido o global, todas as soluções, porque se a gente não define o global, acontece o que a Luísa falou, um viaduto mal projetado, mal locado, um viaduto que talvez, muito provavelmente, talvez tenha que ser demolido para poder conseguir, tá certo, a compatibilidade com as outras vias, com as vias que lá desembocam. Quer dizer, é uma coisa, tudo na base da improvisação. Ô, Manuel, a gente precisa mudar a mentalidade. Você quer ver uma coisa? Se nós queremos um plano de transportes para Maceió, vamos começar fazendo um brainstorming. O que o Aloysio falou, uma tempestade de ideias. As ideias vão surgir de todas as pessoas, do Manuel, do Aloysio, etc, etc, etc. E aí, os técnicos depois, os engenheiros, os urbanistas e administradores vão usar as ferramentas e vão usar a metodologia correta para poder aproveitar aquelas ideias que realmente elas poderão, vamos dizer assim, poderão convergir, poderão ser aproveitadas. Então, a gente não pode agir na improvisação. Se nós queremos alcançar um objetivo maior no futuro, que é uma mobilidade urbana sustentável, nós temos que partir corretamente. Porque quando você parte errado, você não espere um resultado melhor. Existe um tripé, eu sempre digo isso. Primeiro é o ver, é o seu ponto de vista sobre determinada questão. Como você vê a questão, você age, você se comporta. E como você se comporta, você alcança o resultado. Se nós errarmos no ponto de vista, não espere um resultado sustentado. Nós precisamos, sim, buscar uma solução para curto, médio e longo prazo, mas uma solução integral, dentro de uma visão correta e usando as melhores e mais rápidas ferramentas, porque, Manuel, o problema está aí, cada dia se agravando mais. Então, nós temos diagrama de Ishikawa, nós temos o PDCA, que é uma ferramenta de melhoria contínua do processo de planejamento e execução. Nós temos, por exemplo, o 5W2H, são ferramentas que os japoneses usam muito, tá certo? Para resolver questões complexas. E se nós não fizermos isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos esquecer um item ou outro. E aí, em determinado momento, a coisa complica. Então, por isso é que é fundamental. O Aloysio tocou num ponto. Vale do Reginaldo. Ô, Manuel, eu trabalhei no projeto daquela obra em 1990. Em 1990, o então finado, um amigo que eu tinha, uma pessoa muito querida, Antão de Melo, era da Maia Melo, Aloysio. Ele veio aqui exatamente conversar conosco, nós éramos da Alconsulta Engenharia, para discutir como que poderia ser esse projeto. Então, nós fomos para Recife, nos reunimos com os urbanistas da Maia Melo para discutir o projeto. O projeto era de interesse do governo do Estado, do governo federal, e então era de interesse também de alguma empresa que começou a desenvolvê-lo. Naquele momento, o projeto contemplava urbanização, pistas de pavimentação, mão dupla e também estrutura de linha férrea para poder fazer o transporte de massa, daqui do centro de Maceió até o aeroporto, até o Taboleiro. Resultado, esse projeto, mais recentemente, começou a ser executado, mas ele patina no papel, parece uma tartaruga. Houve uma briga política, inclusive, entre o ex-prefeito e o Estado, o governo do Estado, e aí o projeto não anda, quer dizer, é um projeto emperrado. Seria uma alternativa Na primeira eleição do prefeito Cícero Almeida, eu me lembro bem que era uma computação gráfica mostrando como seria o Vale do Reginaldo. Pois é, aquilo é uma obra viável, Ele acabou o mandato e a obra não saiu. Uma obra viável, uma obra alternativa. Não ia resolver todos os problemas, mas melhoraria bastante a questão da fluidez do trânsito, facilitaria, por exemplo, a implantação de ciclovias. Nós não podemos... Maceió só tem 30 quilômetros de ciclovias. Mas isso é um erro estratégico. Aracaju tem mais de 200 quilômetros, Maceió só tem 30. Quer dizer, se nós quisermos mobilidade urbana sustentável,
Ou a gente muda o ponto de vista, ou nós vamos cada vez mais caminhar para o caos total na cidade de Maceió. Nós vamos chegar a uma situação parecida com São Paulo, que são quilômetros e quilômetros de engarrafamentos. Em São Paulo adotou uma medida, que eu vou querer ouvir a opinião de vocês também, que é o rodízio. Mas muita gente especialista diz, olha, não funciona. Que é o rodízio de placas, né, para você diminuir a quantidade de carros na rua. Placas com número tal a tal, você não circula, digamos, dias tais e tais. É uma solução que foi adotada em São Paulo. O que vocês acham? São soluções alternativas, mas que na realidade não resolvem o problema. Manuel, tem que computar todos os fatores que direta e indiretamente podem causar dificuldade na fluidez. Então tem que considerar prioridade o pedestre, o transporte de massa, o transporte coletivo. Se não fizer isso, não tem solução. Olha, vamos fazer um rápido intervalo. O Ricardo está instalando os dedos, dizendo que nós vamos ter o repórter CBN. Mas eu quero voltar, eu quero ouvir a opinião do Aloysio sobre isso.